Bom dia. Se você está com sua Bíblia aí, vamos abrir em Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 13. Vou deixar o monstro aqui atrás da água, para não pegar mal. Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 13. Beleza? Acharam aí? O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Essa palavra de hoje, eu coloquei o título de Marcas de um Verdadeiro Cristão, parte 1. Parte 1. Então, essa parte aqui, especificamente, a gente vai falar a respeito da comunidade cristã. Eu coloquei parte 1 por quê? Porque esse é um momento aqui, na carta de Paulo aos Romanos, em que ele começa a fazer uma série de recomendações, a falar várias coisas que dizem respeito à vida cristã, como uma aplicação de tudo aquilo que ele desenvolveu, do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, Paulo falou sobre muitas coisas referentes ao Evangelho, e diante de tudo aquilo que ele falou, ele disse, olha, agora eu vou explicar para vocês como que essas coisas fazem com que uma vida cristã seja produzida. E o que são essas coisas que Paulo discorreu ali? O que é esse conteúdo do Evangelho que Paulo, ali nos primeiros versículos do capítulo 12, vai chamar de as misericórdias de Deus? Paulo está fazendo uma referência ao Evangelho como as misericórdias de Deus. Por quê? Porque ele começa do capítulo 1, falando a respeito da nossa miséria humana, falando a respeito da nossa necessidade do Evangelho, falando como que nós somos, como humanidade, imorais, ou moralistas, ou religiosos. E não tem ninguém que está fora de uma dessas categorias. A verdade é que todo ser humano ou é um moralista, ou é um imoral, ou é um religioso. Essa é a nossa natureza. Você pode estar se perguntando assim, não, mas eu não sou nenhum desses três. Eu sou um quarto, eu sou crente. Eu sou crente, eu sou filho do rei, eu não sou moralista, eu não sou imoral, eu não sou religioso. Só tem 3 categorias. Tá? Se você não é imoral, se você não é moralista, você é religioso. E a verdade é que, pensando bem, todos nós somos os 3. Depende do que nos convém, né? Tem momentos em que a gente é moralista, principalmente quando as pessoas cometem erros dentro daquilo que não é uma fraqueza para nós. A gente olha as pessoas fazendo, olha que absurdo, você viu? Você viu fulano, o que ele fez? Ah, cara, estou te contando só para a gente orar. Você viu o que foi? Não, isso aí não pode ser crente fazendo um negócio desse. Mas aí as coisas que você faz pode ser crente. Você fala do cara que comete imoralidade sexual, mas você é orgulhoso. Você fala da pessoa que pratica fofoca, mas você é falso. Você fala da pessoa que age de uma forma desonesta no trabalho, mas você pratica pirataria. Você é, ao mesmo tempo, moralista e imoral. E quando que a gente é religioso? Quando a gente acha que o nosso conhecimento da palavra de Deus é suficiente para fazer com que nós nos sintamos superiores às pessoas ao nosso redor. Quando a gente olha e fala assim, não, eu conheço a Bíblia, eu conheço teologia, eu sou uma pessoa profética, e por isso eu sou melhor do que todo mundo. E Paulo vai discorrer sobre isso até que ele vai chegar ao ponto de falar, olha, eu preciso que vocês entendam que Deus deu a sua lei para que todos nós olhássemos para a lei de Deus e ficássemos de fato condenados. A lei não tem como objetivo dar para você um guia, uma regra, para você viver uma vida perfeita e você poder falar assim, eu sigo tudo da palavra de Deus. Se você diz que você segue
tudo da palavra de Deus, você é um mentiroso. Não sou eu que diz, é a palavra de Deus que diz. João, na sua carta, ele vai dizer, olha, se você fala que você não tem pecado, você é mentiroso. Se você fala que você não comete pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso. Então, qual que é a situação? É você que está mentindo ou é Deus? Eu desconfio quem que seja. Então, a lei de Deus vem para que todos nós, e essas são as palavras de Paulo aqui na carta aos Romanos, para que toda boca se cale e todos sejam condenados. Ou seja, a lei de Deus é o cala-boca de Deus para nós. A lei de Deus é o fica quieto e aceita que você está errado. E Paulo vai falar a respeito disso, por quê? Porque ele sabe o que é estar desse outro lado. Ele sabe o que é ser um moralista, que ao mesmo tempo não consegue seguir plenamente a palavra de Deus, e que ao mesmo tempo é religioso, conhece a lei e acha que é melhor do que os outros. Ele sentiu isso na pele. E o que Paulo fez, talvez, é muito pior do que o que a gente fez, porque ele perseguiu a igreja, ele foi responsável pela morte de cristãos, mas isso daí é exatamente o cumprimento daquilo que Jesus falou nos evangelhos. Ele disse, aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Mas quem muito foi perdoado, muito ama. Ele não está dizendo que, de fato, tem gente que recebeu pouco perdão. Que Deus olhou para você e falou assim, não, você fez quase nada. Deus olhou para você e falou, só faltava Jesus para você. Não existe essa pessoa. O que Jesus está dizendo é, existem pessoas que têm uma consciência maior do seu pecado. E existem pessoas que têm uma consciência menor do seu pecado. Quem tem uma consciência maior vai experimentar mais da graça de Deus. Porque você sabe o quão ruim você é, e aí você sabe o quão ampla e profunda é a graça de Deus para salvar um pecador como você. Então, a questão é, a lei de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, tem como objetivo mostrar para você o quanto você é pecador. Porque quando você aprende o quanto você é pecador, você aprende o quanto Deus é gracioso. Quando você aprende o quanto você é condenável, você aprende o quanto Deus é misericordioso. Quando você aprende o quão ruim você aprende o quanto que Deus é bom. E por isso, Paulo vai falar, Deus vem e ele se torna justo e justificador de todos aqueles que creem. Deus não só nos amou, mas ele entregou a sua própria vida, ele se tornou um ser humano, ele sofreu e morreu numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Ele fez isso não só para que nós recebêssemos perdão dos nossos pecados, mas para que nós recebêssemos a justiça de Cristo. E essa justiça é a justiça por meio da qual a gente entra na presença de Deus. E entrando na presença de Deus com a justiça de Jesus, Deus olha para nós e Ele pode nos recompensar como se nós fôssemos justos. Mas nós não somos. E Paulo vai falar a respeito da justiça de Deus, ele vai falar a respeito da santificação, ele vai falar a respeito de como que o Evangelho, ele nos salva não só da punição do pecado, nós deveríamos ser punidos pelo pecado, mas o Evangelho nos salva disso. Nós deveríamos não receber nenhuma recompensa, mas por meio do Evangelho nós somos recompensados. E nós não deveríamos poder viver vidas livres do pecado. Mas o Evangelho nos liberta não só da punição, mas ele também nos liberta do poder do pecado na nossa vida. Isso é o resumo do que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, o Evangelho vem para nós, pecadores, e ele nos liberta da punição que nós deveríamos receber. Ele nos dá uma recompensa que a gente não merece, e ele nos liberta de um poder que é muito maior do que nós, mas que não é maior do que o poder de Deus. Isso daí são as misericórdias de Deus. E depois de falar tudo isso, depois de falar a respeito do plano de Deus, de como que Deus vai trazer a cabo tudo aquilo que Ele prometeu fazer nas Escrituras hebraicas, é aí que ele fala o seguinte,
Tendo em vista tudo isso, você deve oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Repare no por meio de Jesus Cristo. O nosso sacrifício, a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus, só é agradável a Ele por meio de Jesus. Sacrificar a nossa vida para Deus, desperdiçar a nossa vida para Ele, entregar a nossa vida por completo, é um privilégio que nós temos somente por meio da vida de Jesus, porque nem isso seria aceitável a Deus se não fosse Cristo. Mas hoje nós temos o privilégio de viver plenamente para Ele, de ser um sacrifício que é totalmente consumido no altar de Deus, não como alguém que abre mão de uma coisa muito incrível para receber algo menor, não, mas alguém que abre mão de uma coisa totalmente sem valor para receber algo que é eterno. Paulo vai continuar aqui, já em Romanos 12, falando a respeito do uso dos dons espirituais. É por isso que agora, essa sessão do que Paulo vai falar, ela está ligada a coisas tão práticas. Por quê? Porque Paulo está falando de como nós devemos ser um sacrifício vivo. Ele está falando o seguinte, visto que Deus fez tudo isso, isso daqui é o resultado do que Deus fez na sua vida. Isso daqui é o fruto daquilo que Deus depositou em você. Isso daqui é a reação natural de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. E por isso, a gente está falando aqui a respeito das marcas de um verdadeiro cristão. Por que é importante falar isso? É importante falar das marcas de um verdadeiro cristão porque hoje as marcas de um verdadeiro cristão na mente de muita gente são falsas. Porque o que é ser um cristão evangélico hoje? Assim, não bebe, não fuma e não transa. Assim, se você não fizer essas 3 coisas, você é evangélico. É isso que a Bíblia diz? É isso que a gente vê na vida de Jesus? Só uma lista de regras que é obedecida? Só uma religiosidade, frequentar reuniões? As marcas de um verdadeiro cristão são os frutos gerados no nosso interior pelo Evangelho. E esses frutos, alguns deles, são os que nós vamos expor aqui. A primeira coisa na passagem fala aí sobre amor sem hipocrisia. Ou seja, um amor sem fingimento. Basicamente, quando a gente fala de hipocrisia, a gente está falando de professar uma coisa, mas interiormente, ou na minha vida, no meu dia a dia, aquilo ali não é a realidade. Então, o que seria um amor hipócrita? É um amor que é só da boca para fora. É um amor que é só de palavras. É um amor que não tem a ver com a minha vida, não tem a ver com o meu coração. E quando ele fala aqui a respeito desse amor sem hipocrisia, ele está falando a respeito do amor que nós temos uns pelos outros. O amor cristão deveria ser um amor que não é fingido. Mas tem um problema aí. Primeiro, um amor não fingido implica em falar a verdade. E falar a verdade não é confortável. Falar a verdade é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Eu sei que tem aquelas pessoas que elas falam que gostam de falar a verdade. Que elas falam assim, eu sou sincero. Eu falo mesmo. Mas aí a gente precisa separar ser verdadeiro de ser mal educado. Tem gente que não é que a pessoa é verdadeira, ela é sem noção. São coisas diferentes. Porque ser verdadeiro implica que você não só fala a verdade, mas que você fala a verdade em amor. A verdade em amor é uma verdade que é relacional. Acima de qualquer outra coisa.
É uma verdade que você fala disposto a se envolver com a vida da pessoa. E não simplesmente lançar um veredito sobre ela para que ela se vire. Não. Quando você fala a verdade em amor, você está junto. Quando você ama sem hipocrisia, você é verdadeiro, você é real e você está disposto a estar próximo daquela pessoa. Jesus falava a verdade constantemente. Jesus falava as coisas na cara. Falava na lata mesmo. Ele não tinha papas na língua. Ele falava exatamente o que precisava ser falado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus era alguém que resolvia as coisas de maneira relacional. Ao final de contas, ele abandonou a sua glória para nos salvar através de se tornar um de nós. Jesus não era impessoal. A verdade sem amor é impessoal. A verdade hipócrita e o amor hipócrita são impessoais. E não basta só a gente amar aquilo que é bom. Amar aquilo que é bom implica em odiar aquilo que é mal. E odiar aquilo que é mal significa que eu não vou fazer vista grossa. Eu não vou falar que, porque eu reparei algumas coisas em tal pessoa, mas, eu não sou 2 ou 3 dela. Assim, primeiro que assim, para com esse negócio de 2 ou 3. Não aguento mais isso aí. Não aguento mais isso. Eu tô sem paciência já. Que a pessoa, 2 ou 3, virou uma doutrina. Gente, a passagem bíblica que fala de 2 ou 3 estarem reunidos no meu nome ali, eu estarei no meio deles, nem está falando disso. A gente só usou o termo para questões didáticas, que quer dizer o seguinte, olha, você é cristão, você tem o Espírito Santo, então você tem pelo menos 2 pessoas com quem você tem relacionamento. Você tem amizade com, 2 pessoas no mundo. 2, você não consegue achar 2 seres humanos que você fala assim, consigo relacionar com essa pessoa. Ninguém. Meu Deus. Impossível você ser tão bom ou tão ruim. Não tem como. Gente, até Hitler tinha amizade. Você não consegue achar ninguém? Que isso? 2 ou 3 é só uma questão. 2 ou 3 é uma forma de dizer para você assim, cara, por favor, tenha o mínimo. 2 ou 3 é tipo 1 banho por dia. Entende? Entende que é complicado quando você fala assim, fulano, cara, era bom que você tivesse 2 ou 3. Eu não consigo. É tipo você falar para a pessoa assim, olha, era bom que você tomasse 1 banho por dia. Eu não gosto. O tipo de pessoa que fala, eu não consigo ter 2 ou 3, e o tipo de pessoa que fala, eu não gosto de tomar banho todo dia, elas vão gerar o mesmo tipo de reação nas pessoas. Porque, basicamente, assim, você não quer se relacionar com os outros. Você não quer, você quer ficar sozinho. E você quer ficar sozinho por quê? Porque você não quer que as pessoas te conheçam. E você não quer que as pessoas te conheçam por um desses 2 motivos ou pelos 2. Você não quer que as pessoas te conheçam, porque você quer viver uma vida independente. E se você quer viver uma vida independente, eu não sei quem te enganou, mas essa igreja aqui não é para você. Mas pode ser um outro motivo. Pode ser que você não quer ter amizade, não quer ter pessoas que te conheçam, porque você tem medo. Porque você acha que você vai ser rejeitado. Porque você acha que as pessoas vão te excluir. Se elas te conhecerem de verdade, aí que elas não vão querer ter nada a ver com você. E, na verdade, isso tem a ver com o fato do nosso coração ter sido contaminado, ou talvez ter sido privado do amor de Deus. E, por isso, contaminado com um tipo de mentalidade que diz para você que o fato de você ser aceito tem a ver com o que você tem a oferecer. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, que talvez isso vai te libertar. Você não tem nada a oferecer. Você não tem nada de bom para oferecer. Eu não tenho nada de bom para oferecer. O que a gente tem é a graça de Deus.
O que a gente tem é o Espírito Santo. Mas meu mesmo, de mim, só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. Não tem nada que eu vou acrescentar para a sua vida. A não ser a graça que Deus vai operar através de mim para abençoar você. E a graça que Deus vai operar através de você para me abençoar. Mas fora isso, todos nós, gente, a gente não vale de nada. A gente não vale de nada. Esquece esse papo. Não, você tem valor, sabe por quê? Porque o preço que foi pago por você, o preço é o preço dos seus pecados. Não é o preço do seu valor pessoal. O preço que foi pago por você não fala do quão valoroso você é, mas fala do quão ruim você é. Você é tão ruim que para poder pagar a sua dívida, Deus teve que morrer. Deus. Sabe Deus que criou tudo, que é eterno. Deus teve que falar assim, olha, a dívida é tão grande que eu, que sou eterno, preciso morrer para pagar. Esse aí é o seu valor. Essa é a sua contribuição para a salvação. O pecado que fez dela necessária. Então, não basta amar aquilo que é bom. Você precisa odiar aquilo que é mal. Você precisa ter pavor de hipocrisia. Você precisa ter pavor de mentira, de fingimento, de relacionamento superficial. Você precisa ficar com nojo desse negócio. Por quê? Porque se a gente diz que ama aquilo que é bom, mas não odeia aquilo que é mal, a gente está mentindo. A gente está mentindo, gente. Se a minha reação diante de algo que é exatamente o contrário daquilo que eu valorizo, não é uma reação forte, quer dizer que eu não valorizo aquilo ali tanto. E, mais uma vez, a gente precisa olhar para a vida de Jesus. A gente precisa olhar para Ele. E Jesus não só amava aquilo que era bom, mas Ele odiava aquilo que era mal. Gente, Jesus agrediu as pessoas. Assim, Jesus veio e pregou amor. Gente, Jesus fez, literalmente, um chicote e bateu nas pessoas. Aí tem gente que fala assim, porque fulano é muito duro, acho que ele devia ser mais pastoral. Tinha que ser mais pastoral. Jesus é o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, mas ele fez um chicote e bateu num monte de gente. Se o seu filho está sofrendo com alguém, se alguém está fazendo seu filho sofrer, se alguém está agredindo seu filho, se alguém está ameaçando ele, você não deveria ser pastoral. Porque se você for esse tipo de pastoral, quando alguém ameaça a sua família, você não é pastoral. Você é um banana. Você é um zero à esquerda. Você é uma pessoa sem amor nenhum. Então, não é uma questão de, porque a gente tem que ter mais amor. Sim, amor implica em várias vezes você falar verdades que são difíceis para uma pessoa ouvir. Amor implica em várias vezes você ser duro com as pessoas. Amor implica em você disciplinar os seus filhos. Se você não disciplina os seus filhos, você não está amando eles. Porque os pais que não disciplinam os seus filhos estão criando pessoas que vão ser... Não é que seu filho... é porque eu não quero que ele cresça com trauma. Não, ele precisa crescer com trauma. Porque senão ele vai crescer um babaca. Você sabia disso? Assim, não, porque a gente quer... eu esqueci até o nome do negócio. A gente quer praticar uma criação positiva. Sim. Você já viu a cara que as pessoas fazem quando seu filho chega nos ambientes? Onde o meu filho não é bem-vindo, eu também não vou. Aí chega a criança.
sandália do Carros, camiseta do Homem-Aranha, bermuda do Seninha. Você tá ligado, né? Você tá ligado. Quando eu era moleque tinha... Como é que é? Teve aquele fenômeno meteorológico, né? El Niño. Por quê? Porque não adianta você só valorizar as coisas boas. Você precisa odiar as coisas ruins. Tá? Paulo fala a respeito de ter amor fraternal. Repara o que Jesus fez. Jesus estava reunido com os seus discípulos, chegou a mãe dele e os irmãos. E aí eles falaram, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão querendo ver você. Aí Jesus vira e fala assim, quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Gente, ouve o que eu estou falando. O certo é que a nossa lealdade está com a nossa família da fé. Eu não estou dizendo com isso que você tem que negligenciar a sua família. Eu não estou dizendo com isso que você tem que, igual acontece em muitas igrejas, eu sei que é terrível, que o povo fica preso em uma série de programações intermináveis e é incentivado a não estar junto com a família. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo o seguinte, que o laço que nós temos uns com os outros é eterno. E que o laço que nós temos com a nossa família natural é temporal. Só isso. Só isso que eu estou dizendo. Bom, Jesus amava os seus discípulos. Jesus vivia com os seus discípulos. E quando a gente fala a respeito de igreja hoje, as pessoas pensam em igreja em termos de programação. As pessoas pensam em igreja em termos de reunião. Igreja não é reunião, gente. Reunião é um aspecto da vida da igreja. Aí tem gente que ouve isso e fala assim, igreja não é reunião, é isso aí. Aí a pessoa não vem nas reuniões. Fala assim, participar das reuniões é o mínimo. É o mínimo. Por quê? Porque a gente quer a reunião cheia de gente. Não, gente. Não é isso. Gente, eu não estou fazendo o que eu estou fazendo aqui em Campinas porque eu quero que minha vida seja mais fácil. Se eu quisesse que minha vida fosse mais fácil, eu arrumava uma igreja para eu pregar, onde eu ia olhar para a cara das pessoas enquanto eu estou pregando e depois eu não tinha mais nada a ver com elas. Era isso que eu ia fazer. E um monte de gente ia ficar feliz. Talvez alguns de vocês ouvem isso e o coração chega a se encher, assim, poxa, tem essa possibilidade? Vai acontecer. Não estava prestando atenção. É o que? Ele falou que vai ser assim agora? Se eu quisesse ter menos trabalho, eu não estava aqui. Se eu quisesse ter menos trabalho, para começo de conversa, eu não tinha nem saído de Montemor. Eu vim para cá porque em Montemor eu estava achando que eu estava com pouco trabalho. E tinha trabalho lá. Tem alguns trabalhos que eu tinha lá que estão aqui. Mas, gente, igreja tem a ver com viver junto. Viver junto.
eu estou aqui porque quando eu encontrei Jesus, eu encontrei irmãos que acreditavam nisso. Porque se eu não tivesse encontrado irmãos que acreditavam nisso, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque eu encontrei um lugar onde eu encontrei família, como eu não tinha encontrado antes. Mas a gente quer, às vezes, deixar a nossa família certinha, bonitinha, mas a gente não quer se preocupar com aqueles que precisam de família. A gente tem que largar essa ideia de... cara, eu não tenho muitas palavras para descrever isso, assim, porque infelizmente, o evangelicalismo ele se tornou isso. Ele se tornou assim, o que você precisa? Não, você precisa levar uma vida em que você não comete pecados muito escandalosos, você trabalha direitinho, você tem sua família bonitinha, e aí você, de resto, assim, você vai vivendo para o seu próprio conforto e você ajuda em algumas coisas na igreja. Pronto. É isso. Você é um cristão. Sim, ser cristão não é isso. Ser cristão é amar as pessoas. Mas é amar as pessoas ao ponto de te incomodar. É amar as pessoas ao ponto de atrapalhar a sua vida. De atrapalhar os seus planos. Eu lembro tinha um irmão chamado Wolfgang Simpson, que ele escreveu sobre igreja nas casas, e ele falava assim, ele falava que viver igreja tinha a ver com deixar as pessoas comerem as suas maçãs. Por quê? Porque ele falava assim, você vai receber a igreja em casa, as pessoas vão chegar ali. Tem gente que não tem noção. Tem gente que vai chegar lá, vai catar suas coisas, vai comer. Tem gente que vai chegar, vai trazer a família. Aí a família da pessoa vai usar o creme de cabelo das suas filhas. Tem gente que vai construir um galinheiro atrás da sua casa. Eu não estou inventando nada. Tá? Eu não estou inventando nada. Gente. Uma outra marca de um verdadeiro cristão tem a ver com honra. Honrar tem a ver com dar preferência ao outro. Isso está ligado ao que eu acabei de falar. Tem a ver com não viver só para o meu bem. Tem a ver com viver uma vida que eu penso assim, se eu não fosse crente, rapaz, agora eu estava vendo Netflix, eu não estava ouvindo o problema dos outros, eu não estava... Eu gosto de acordar cedo. E eu gosto de dormir cedo. O que várias vezes não é possível. Né? Então você fala assim, cara, eu queria estar aqui, 1h da manhã, 2h da manhã. Não queria. Mas assim... Não é que eu estou fazendo isso, estou me sacrificando, puxa vida, vê o quanto que eu sou. Não, cara. Eu estou fazendo isso porque existe algo que é mais importante para mim do que fazer as minhas vontades. Existe algo que é mais importante. E isso daí funciona para qualquer coisa. Porque você pode ser uma pessoa que também gosta de dormir ou acordar cedo, mas se você gosta muito de futebol e o jogo acaba tarde, você fica acordado até tarde. A gente faz sacrifícios pelas coisas que nós amamos. A única coisa que precisa é que a gente precisa começar a amar os nossos irmãos. Só isso. Jesus foi aquele que vestiu a toalha. Jesus foi aquele que se fez servo.
E Jesus não se fez servo e ficou choramingando pelos cantos. Falou assim, te contar, hein? Tem que ficar aqui servindo esses discípulos. Estou fazendo, ó o que eu estou fazendo aqui, hein? Me honra aí. Não. Ele sabia o porquê que ele estava fazendo. Jesus vestiu a toalha, Jesus se fez servo. A gente precisa fazer isso. Paulo também fala a respeito de zelo. Zelo em servir a Deus. Então, a primeira coisa a gente precisa abandonar a preguiça. Gente, tem um negócio que está acontecendo constantemente. Eu estou ouvindo a galera falar que a gente está tendo poucas pessoas para servir nos ministérios, nos departamentos que a gente tem da igreja. E assim, a igreja cresceu. Então, tem mais gente, mas tem menos pessoas voluntárias. Tem alguma coisa errada. Alguém fez propaganda enganosa aí. Talvez você veio para cá, está com a gente, e você está imaginando que a gente vai funcionar nessa mentalidade de prestação de serviço. Assim, você dá o dízimo, né? Que é a sua mensalidade para você ter os serviços de pregação, ensino e pastoreamento. Cara, para de preguiça. Para de preguiça. Gente, a gente tem falado muito assim, né? Cara, Deus abriu uma porta para a gente nessa comunidade ali no Osiel. Tem, cara, um monte de jovem, um monte de criança, um monte de família. E aí você tem várias pessoas na igreja que simplesmente não se interessam por se envolver com nada disso. Pode ser, e foi a primeira coisa que eu falei com o pessoal da liderança, eu falei, eu acho que a gente errou, porque eu acho que a gente divulga pouco o que está acontecendo e o que Deus tem feito e as portas que estão se abrindo. Eu acho que a gente precisa falar mais a respeito disso. Mas eu sei que a gente orou para Deus abrir portas e dar oportunidades para a gente tocar a cidade. Mas as oportunidades estão ali e a gente está negligenciando. E a gente está negligenciando para quê? A gente está negligenciando para fazer churrasco. A gente está negligenciando para ter tempo junto, ver filme, para ficar saindo. Não tem nada de errado com nenhuma dessas coisas. O problema é que a gente pode facilmente cair no engano de achar que essa igreja aqui é uma igreja que tem uma boa compreensão da palavra, que tem um zelo pela presença de Deus, e achar que essas coisas têm como objetivo nos servir e não nos capacitar para servir outros. Então, assim, dá uma refletida a respeito da sua vida. Você está vivendo para quê? Você está vivendo para trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir com seus amigos? E a presença de Deus é uma forma de te ajudar a fazer todas essas coisas? Ou você está vivendo com zelo para servir a Deus? Porque você sabe que o seu tempo é limitado. A gente não sabe o dia de amanhã. Você pode estar se preparando para um monte de coisa. Você pode estar se preparando e falar assim, não, é porque minha vida agora, eu estou focado, sei lá, estou focado na minha faculdade, não, eu estou focado no meu trabalho, não, eu estou focado em casar. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai se formar. Você não sabe se você não vai morrer amanhã.
Você vai viver a sua vida em função de... Não, mas é porque eu vou casar, então agora minha vida vai ser só isso. Aí você morre, não casa. Ou seja, você estava vivendo... Nos homens eu posso falar. Assim, não, estou vivendo para casar. Você está vivendo para transar. Essa é a realidade. Assim, não, eu estou focado em casar. Você não está focado em casar. Está focado em outra coisa. Só que você não sabe o dia de amanhã e aí você morre. Morre sem transar. E ficou gastando todas as suas forças, todas as suas energias para isso. E assim, gente, se você for olhar a história, tem toda a história da família da Elisa lá, do seu John Walker e tal. Se você for ver, cara, meu sogro, o Haroldo, toda a galera daquela época, eu não sei se vocês sabem, mas eles casavam assim. Eles iam no cartório, casavam, aí depois eles iam para a casa do irmão, oravam, abençoavam eles e pronto. Com a roupa normal. Aí você fala assim, não, mas é porque eu sonho. Eu falo assim, cara, vou falar aqui minha opinião. Porque eu sonho com a cerimônia. Para mim, é uma baboseira. É uma besteira. É um negócio cultural que enfiaram na nossa cabeça e que agora as pessoas acham muito importante. E tem um monte de gente que pensa a respeito da cerimônia, mas não pensa no casamento. Que no caso é depois, é a vida. Só pensa na cerimônia. Então, assim, como eu disse, minha opinião. Mas eu fico chateado de você falar isso. Um pouco me lixando, é minha opinião. Posso pensar o que eu quiser. Para mim é uma bobeira. Eu acho que gastar dinheiro com isso, gastar cabeça com isso, gastar tempo com isso, para mim não vale de muita coisa. Você quer gastar? Gaste. Mas não viva a sua vida em função disso. Porque aí não é minha opinião. Viver a sua vida em função de uma cerimônia é futilidade. É desperdiçar a sua vida. É ser tolo no uso do seu tempo. Porque você pode morrer. E aí você vai morrer sem cerimônia e sem transar. Ok? Bom, gente, Jesus descansava muito pouco. Você já reparou isso na Bíblia? Sabe a Bíblia? A hora que fala de Jesus? Ele descansava muito pouco. Jesus ficava acordado de madrugada orando. E no outro dia cedo ele estava de pé para fazer as coisas. Aí você fala assim, mas era Jesus. Mas Jesus era um ser humano. E, no caso, se você é crente, você é um negócio chamado discípulo de Jesus. E discípulo significa que você deveria seguir, imitar a vida de Jesus. Mas, gente, a gente não pensa nisso. Eu tô errado? Gente, eu estou errado, eu estou viajando? Que a gente não pensa em imitar a vida de Jesus? Mas a Bíblia usa pouquíssimas vezes a palavra crente, nenhuma vez a palavra evangélico, poucas vezes a palavra cristão, mas a palavra que a Bíblia mais usa é discípulo. Discípulo é alguém que imita o mestre. Qual que é a preocupação da sua vida? É imitar Jesus? Qual que é a preocupação que a gente tem no nosso dia a dia? É viver um tipo de vida igual ele vivia? Porque isso deveria ser a nossa preocupação. Isso deveria ser o que consome o nosso pensamento. Pensar assim, cara, eu vou olhar para o estilo de vida de Jesus nos evangelhos e eu vou pensar, como que eu posso seguir Jesus dentro da minha vocação, dentro da minha condição atual?
dentro do contexto no qual eu me encontro, como que eu posso viver uma vida semelhante à dele? Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com viver uma vida parecida com a vida de Jesus. Porque Jesus era aquele que amava sem hipocrisia. Jesus era aquele que honrava outros mais do que a si mesmo, mesmo ele sendo aquele que merecia ser honrado mais do que qualquer outro. Jesus é aquele que tinha zelo, que descansava pouco, que gastava a sua vida, que era intenso e dedicado de todo o coração. A gente foi chamado a não fazer as coisas mecanicamente, a gente foi chamado a fazer as coisas com todo o nosso coração. Jesus estava sempre de plantão, gente. Jesus não terminava o expediente. Tem gente que eu vejo que a pessoa vai trabalhar integralmente no ministério e ela fica chateada de ser exigida a trabalhar muitas horas. Vai trabalhar no mercado, vai fazer outra coisa da sua vida, ué. Porque eu já trabalhei 8 horas. E daí? E daí, cara? Se alguém me liga de madrugada, eu sou pastor ainda. Eu não tenho o que fazer. Não é possível. Eu não falo assim, desculpa. Acabou meu expediente. Precisava de ajuda e tal, uma crise aqui do meu casamento. Horário comercial. Não é assim que funciona. Pelo menos não é assim que deveria funcionar. Eu não tenho gabinete. Eu tenho um horror a esse negócio de gabinete. Jesus não tinha gabinete. Jesus marcava... Não, marca ali com Maria Madalena. Então, um horário ali na quinta-feira. Assim, Jesus não tinha... Aí está lá, você tem 1 hora no gabinete de Jesus. Não. O que Jesus falava para os discípulos é, vem e me segue. Se é cristão, você tem que imitar Jesus. Se é um cristão e ainda quer trabalhar no ministério, não tem plantão, não tem horário, não tem dia certo. Tem a ver com a sua vida. Só que a questão é que a gente fala dessas coisas e Paulo vai acrescentar algo muito importante aqui, que é alegria. Uma alegria fundamentada na esperança. Gente, eu falo para vocês com toda sinceridade. Eu posso falar aqui das coisas, de coisas que eu tenho que abrir mão, de coisas que eu tenho que fazer, que não era minha vontade naquela hora. Mas, assim, sinceramente, eu sou tão satisfeito com a minha vida que, às vezes, eu fico com vergonha. Eu fico constrangido. Eu fico assim, mano, eu faço aquilo que eu sinto que eu fui criado para fazer. E minha vida é dedicada a isso. E tem dia que, assim, tem dia que o dia tem quase 20 horas. Mas eu não estou insatisfeito. Eu estou feliz. Se eu não fizesse isso, a minha realidade, antes de eu entrar para o Ministério de Tempo Integral, é que todo o outro tempo que eu tinha era dedicado para isso já. Então, não é uma coisa que eu estou assim, nossa, tendo que dedicar muito tempo. Não, se eu tivesse mais tempo, eu dedicava mais tempo. Por quê? Porque tem a ver com alegria. Tem a ver com estar satisfeito. Tem a ver com você entender que, assim, cara, tem as coisas ruins, tem as coisas difíceis, mas eu olho para a minha vida e eu falo assim, caramba, é um privilégio poder fazer isso, é um privilégio poder viver assim, e eu não estou falando só do tempo que eu estou vivendo integralmente no ministério, eu estou falando de antes disso, eu estou falando de época que eu tinha que pegar o ônibus, ir para o trabalho, pegar trânsito no Rio de Janeiro, e que o tempo que eu tinha para estudar e para ler era o tempo que eu tinha do ônibus. Às vezes eu queria que tivesse mais engarrafamento, para eu poder ler mais.
Eu chegava no trabalho, eu trabalhava lá, num trabalho chato, enfadonho, com um chefe evangélico ainda. Todo mundo na empresa era evangélico. Tinha um que ele era escala. Tinha que semana que ele era, semana que não. Semana que ele era, ele chegava falando varão. A semana que ele não era, ele chegava funkeiro no escritório. Mas assim, cara, eu pegava ônibus, eu ficava no trânsito, eu ia para uma igreja que ficava em São Gonçalo, que é um lugar muito bonito. Eu pegava a barca, cheia de gente suada, para ir para São Gonçalo, para ir para reunião de oração, para dar estudo bíblico, para dormir no chão da cozinha do Michel. Eu ficava feliz. Ficava feliz. E aí eu vejo gente que fica assim... Cara, eu vejo obreiro às vezes, cara que trabalha no Ministério Integral, fala assim, eu preciso de mais tempo para mim. Mano, vai tomar banho. Vai arrumar o que fazer. Vai arrumar um trabalho, pô. Mais tempo para você? Para quê? O que você está precisando de tanto tempo assim? Não arruma tempo para você. Arruma um horário na semana e faça terapia. Pronto. Já vai ajudar. Já vai ajudar. Jesus não se apegou à sua glória e ele se alegrou na obra de Deus. Ele não se apegou à sua glória e ele se alegrou naquilo que ele tinha para fazer, que era o chamado de Deus na vida dele. Nós precisamos ter paciência em meio ao sofrimento. E a paciência em meio ao sofrimento tem a ver com o seguinte: eu sei que tem fim. Eu sei que tem fim. Eu sei que uma hora acaba. Tem coisa difícil que a gente vai passar. Mas a gente sabe o fim da história. A gente sabe quando que a gente vai ser totalmente livre disso. Então a gente pode ter paciência. Jesus suportou tudo. Mas ele suportou porque ele sabia que tinha uma alegria no fim da sua obra. Oração perseverante. A gente tem um problema sério, é um problema que eu estou identificando cada vez mais em relação à oração, que é a gente criou uma relação com a oração que tem um negócio muito errado e que está atrapalhando a gente profundamente. E esse problema é o seguinte: a maioria de nós, vocês já ouviram, a maioria de vocês já ouviu sobre isso, a gente fala muito sobre espaço para Deus. Então, quando você lê o livro lá, Espaço para Deus, ou quando você ouve alguém falar a respeito disso, basicamente o que vai dizer é o seguinte: olha, o que acontece? A gente vive numa sociedade que ela é enfadada, que ela é deprimida, que ela é ressentida. Então, a gente sente os efeitos dessa coisa no nosso interior. Para a gente poder ser livre disso, a gente precisa de espaço para Deus. Espaço para Deus tem a ver com gerar algo no nosso interior, um espaço no nosso interior onde a gente pode ouvir a voz de Deus e encontrar descanso. E como que a gente gera esse espaço no nosso interior? A gente gera esse espaço no nosso interior através das disciplinas espirituais. Então, você gera através da solitude e você gera através da comunidade. Então, a adoração comunitária e tempo sozinho com Deus vai gerar um espaço no meu interior, onde a presença de Deus vai se manifestar e eu vou ser livre do enfado, eu vou ser livre da depressão, eu vou ser livre do ressentimento. Isso é o que a gente sempre falou. Só que eu comecei a ver que tem um problema nisso. O problema é que a gente entra num ciclo. O ciclo é: a gente fala assim, eu estou enfadado, ou eu estou deprimido, ou eu estou ressentido, e eu preciso de espaço para Deus. Como que eu vou ter espaço para Deus? Tendo disciplina. Aí eu começo a ter disciplina, mas aí eu falho na disciplina. E aí eu me sinto enfadado, e deprimido, e ressentido. E aí eu penso, eu preciso ter espaço para Deus. Aí eu vou ter disciplina para ter espaço para Deus. Aí eu falho na disciplina.
Aí eu me sinto enfadado, deprimido e ressentido. E aí eu preciso ter espaço para Deus, e aí eu preciso ter disciplina. Você entendeu mais ou menos o que acontece? Né? Alguém aqui, ninguém aqui passou por isso não, né? E aí o que eu pensei ultimamente é o seguinte, eu falo assim, cara, existe um problema nessa lógica. O problema não é que algum desses passos está errado. De fato, a gente sofre com os efeitos do enfado, da depressão, do ressentimento, dessa tristeza, dessa insatisfação. De fato, a resposta para isso é espaço para Deus. Mas o problema é que o que gera espaço para Deus em nós não é a disciplina, é o Evangelho. A gente acaba trabalhando numa lógica que elimina o Evangelho. E a gente acaba fazendo com que ter disciplina de oração e de estar diante de Deus é uma espécie de moeda de troca para que a gente possa ficar bem. Mas não é. Você não deveria ter disciplina de oração, porque você precisa ter disciplina de oração para o seu coração ficar bem. O que você precisa para o seu coração ficar bem é crer no Evangelho. Só isso. Você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você precisa crer que o mesmo Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele brilhou no nosso coração com o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você precisa crer naquilo que Deus realizou. E a partir do momento que você crê no que Deus realizou, você é suprido no seu interior. E você sabe e experimenta que Cristo habita em você pela fé. E é a partir desse lugar que você desenvolve uma vida disciplinada de oração. Não porque você precisa orar para ficar bem. Você tem fé, e aí você fica bem, e isso te leva a orar. Oração perseverante não tem a ver com forçar para ter disciplina para orar pelas nossas próprias forças, mas tem a ver com crer suficiente no Evangelho, ao ponto de ser atraído para o lugar de oração. Não é eu orar, cara, eu preciso orar porque eu preciso cumprir, né, a minha obrigação de orar. Não. Eu preciso orar tem que ser mais ou menos igual. Eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso orar tem que ser igual. Cara, eu preciso tomar um banho. Sabe aquele dia que você trabalhou o dia inteiro, você ficou fora, é aquele dia quente, você suou, aí você sua, aí você entra no ar-condicionado, aí você seca, aí você sai de novo, aí você sua, aí você entra no ar-condicionado, aí você seca. Aí quando vai ver, você está uns 3 quilos mais pesado. Então, uma camada que te protege do mundo exterior, de tanto que você fez esse processo. E aí, quando você chega em casa, o que você quer? Assim, cara, eu quero tomar um banho. Você liga o chuveiro, quando aquela água cai em você, dá aquele alívio, assim. Depois você não é mais ninguém. Você deita assim, ó, olhando para o nada. Então, a nossa vida de oração deveria ser isso. Deveria ser um negócio que a gente fala assim, cara, como eu preciso orar. Cara, eu preciso muito, ó. Consegui, finalmente. Vou sentar aqui, ó. E agora eu vou simplesmente entrar na presença de Deus pela fé. Eu não vou fazer uma coisa naquela ansiedade do tipo assim, Deus, ó, tô aqui, ó, vou bater meu cartão aqui, tá? Vou cumprir meu horário. Não, Deus, finalmente eu tô aqui. Finalmente a gente vai conseguir ter um tempo junto. Por quê? Porque você já sabe que é amado. Porque você já sabe que é aceito. Porque você já sabe que você tem a presença de Deus. Porque você já sabe que o Espírito habita em você. Porque você já sabe que você não precisa convencer Deus de nada. Mas você tem o privilégio de estar na presença dEle. Paulo fala a respeito de hospitalidade.
Hospitalidade não tem a ver só com você, não tem a ver com você ser aquela pessoa que, porque eu arrumo os pratinhos bonitinhos, eu faço as dobras aqui do guardanapo e tal. Cara, isso daí é lindo, é maravilhoso. Você tem talento e habilidade para isso, é super legal, mas não é todo mundo que tem, né? Você não vai esperar chegar na casa dos meninos lá e ter um guardanapo dobrado na forma de um cisne. Você não vai ficar com essa expectativa. Mas, gente, hospitalidade tem a ver com ter um coração acolhedor. Porque Jesus é o nosso modelo de hospitalidade. Mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha um lugar que ele chegava lá, estava lá, discípulos, entrem aqui. Aí chega lá, né? Tem umas camas com a toalha dobrada no formato de um cachorrinho. Eu estou falando que eu já vi isso. Deu um pouco de medo. Mas a questão é que Jesus fazia com que os pecadores se sentissem em casa com ele. Gente que ninguém queria, mas eles chegavam perto de Jesus e eles se sentiam em casa. Eles se sentiam bem. Eles se sentiam recebidos, bem-vindos. Isso é hospitalidade. A gente precisa ter hospitalidade, não é só, eu vou receber algumas pessoas na minha casa. Não, a gente tem que ter hospitalidade no nosso dia a dia. Hospitalidade tem a ver com um lugar no seu interior que recebe a pessoa, que olha para a pessoa. E a gente vai finalizar agora, se você quiser já subir os músicos. É só você? Não, você não aguenta subir os músicos. Mas, gente, a questão é que eu falei a respeito disso tudo. Falei dessas marcas de um verdadeiro cristão. Tem a ver com amor, tem a ver com honra, tem a ver com zelo, tem a ver com alegria, paciência, oração perseverante, hospitalidade. E a gente precisa ter consciência de que nós fomos chamados para seguir Jesus. A gente precisa ter consciência de que a gente foi chamado para imitar a vida dele. Tanto na devoção, quanto no zelo, quanto nos sinais, quanto na forma como ele se relacionava com as pessoas. A gente foi chamado a seguir Jesus, a imitar ele. Mas para isso, a gente recebeu graça. A gente recebeu graça da parte dele. Não é uma coisa que você tem condição de fazer sozinho. Não é uma coisa que você tem condição de produzir em si mesmo. Mas também a gente não pode fugir da realidade daquilo que a Bíblia fala a respeito de quais são os frutos de um verdadeiro seguidor de Jesus. Por quê? Porque a gente tem que olhar para a nossa vida e falar assim, cara, tem coisas aí que não estão aparecendo. Tem coisas aí que não são vistas em mim, que eu não vejo acontecendo na minha vida, surgindo no meu coração. E se eu não vejo isso, tem alguma coisa errada. Se eu não vejo isso, significa que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer, que eu preciso talvez tirar uma imagem errada a respeito do que significa ser cristão e abraçar esse tipo de vida. Mas para fazer isso, a gente precisa saber que a gente recebeu provisão da parte de Deus, porque a gente recebeu o Espírito Santo. Esse Jesus que tem zelo, que é hospitaleiro, que ama, esse Jesus que tem cada uma dessas características, ele habita em nós. Ele habita no nosso interior. E ele é capaz de gerar isso através de nós. Você recebeu graça da parte de Deus. Você recebeu o Espírito Santo que habita no seu interior. E você recebeu uma família. Porque tudo isso aqui não é para você viver isoladamente, mas é para nós vivermos juntos. Em vários momentos, gente, eu não sei como ser alguém hospitaleiro,
mas eu tenho um irmão, uma irmã que expressa essa hospitalidade de Cristo, e eu posso ficar próximo dessa pessoa e aprender com ela. Eu posso ficar próximo dessa pessoa, independente se eu sou líder, se eu sou pastor, independente do que for. A questão é que, se essa pessoa tem essa graça da parte de Jesus, eu posso aprender com ela, eu posso me submeter a ela, e isso pode ser gerado dentro de mim. Eu posso simplesmente acompanhar ela enquanto ela faz isso. A gente precisa olhar uns para os outros e entender que o que Deus nos chamou para viver, Ele não nos chamou para viver de maneira isolada e solitária. Ele nos chamou para viver coletivamente, como família. Ele nos deu uma família. Ele te deu uma família. Por mais difícil que seja, gente. Por mais difícil que seja. Mas às vezes a gente precisa dessas dificuldades. Porque o nosso coração precisa ser moldado num contexto onde a comunhão vai não só lapidar e eliminar as coisas negativas que tem em mim, mas a comunhão também vai fazer com que eu consiga transmitir para os meus irmãos aquilo que Deus depositou no meu interior. E você pode ter certeza, se você crê em Jesus, Deus depositou alguma coisa em você para abençoar o corpo de Cristo. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você conhece Jesus, não importa quais habilidades naturais você tem, você é uma parte do corpo de Cristo. E você tem algo para contribuir com a obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?